Olá, tudo bem? Sou eu, Cleiton Peixoto, do Prosperando na Bolsa. Olha só o que eu tenho para falar para vocês aqui, muitas informações úteis com relação a coronavírus versus China. O que é que tem a ver a China com esse coronavírus? Será uma mera coincidência ter acontecido isso agora ou não? Vamos lá. A China hoje, gente, ela tem 1,5 bilhão de pessoas para poder alimentar. Imagine aí um pai com a quantidade de filhos desses para poder alimentar. O que eles seriam capazes de fazer para poder conseguir dar alimentação para o seu povo? Você vai entender o porquê eu estou falando agora, fazendo essa pergunta. O que eles seriam capazes de fazer? Hoje, gente, a China ela só tem 8% do seu terreno, apenas 8% de área agricultável. Ou seja, eles têm uma população enorme, porém eles não têm terreno, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Lógico que a China não é o único no mundo que não consegue fazer isso, mas a quantidade que eles precisam para alimentar a sua população é uma quantidade assim, uau! Praticamente 1/3 do que todo mundo produz seria basicamente só para alimentar a população da China. Só para vocês terem uma noção de quão grande é essa quantidade de produtos, de alimentos que eles demandam, que eles precisam, Agora, o que acontece? Nas brigas comerciais que está acontecendo entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos não está facilitando em nada para a China. A China viu que, já que não vamos conseguir nada aqui com os Estados Unidos, vamos partir para outros mercados, vamos lançar nossos tentáculos em outros mercados. E foi o que começou a acontecer já há um tempo. A China começou a lançar seus tentáculos em vários outros países e o principal deles é o Brasil. Só existem dois países no mundo que têm condições de oferecer a quantidade de soja, por exemplo, que a China precisa. Os dois países são Brasil e Estados Unidos. Só esses dois lugares que têm condições de produzir essa quantidade de soja e fornecer para a China. Tudo bem, é bom negociar com a China? Mas a questão é, o que eles fazem para poder conseguir esse material ou esse produto, essa commodity, a preço mais barato? O que é que eles são capazes de fazer? Você se lembra agora, no ano passado, no início do ano passado, exatamente há um ano atrás, estava aí rodando por aí a questão da gripe suína. Pois é, foi uma outra grande coincidência e com isso a China conseguiu comprar uma grande parte da produção de soja brasileira a 70% de desconto. Isso mesmo, a maior parte eles conseguiram comprar muito mais barato que eles haviam pagado no ano de 2018. Isso é muita coincidência, Isso que aconteceu ali da questão dessa doença no início de 2019. Só que as coincidências não param por aí. Tem os dados aqui, esses dados, gente, foram passados pela USDA, que é um órgão dos Estados Unidos que pesquisa tudo, todos os mercados e tal. E é uma empresa mais confiável, já que os chineses não são confiáveis. Os dados que eles fornecem não pode se confiar. Por quê? Muitas das vezes eles estão mentindo pela seguinte questão. Se eles falarem que estão precisando de um produto, se parecer que ele está precisando de mais de um produto, o fornecedor, o vendedor vai querer cobrar mais caro por aquilo, porque afinal de contas eles não têm saída. Então, eles não demonstram que estão precisando de um certo produto, certo? Eles, muito pelo contrário, agora na última pandemia, por assim dizer, do que aconteceu com relação à carne suína, no início de 2019, eles falaram que estava tudo bem, e inclusive falaram, não, agora nós vamos ter que diminuir a compra de soja, já que os porcos vão ter que ser sacrificados e tal, vai diminuir a produção. Mentira! Eles estavam mentindo para o mercado que não iam precisar da produção. Os agricultores despreparados começaram a vender a sua produção a preço de banana, começaram a vender ali desesperadamente porque pensaram que o preço ia cair muito e quando começou a se ter muito produto no mercado, o preço foi lá embaixo. Então, isso são táticas comerciais que a China vem usando há anos. E o pior de tudo é que o que eles fazem? Eles pagam as mídias,
tradicionais que tem por aí, né? Algumas que não valem nada. Aqui no Brasil nós temos várias, infelizmente, várias empresas nesse segmento, não precisa nem falar, porque você sabe o nome delas, hashtag lixo, você sabe o que eu estou falando. Então tem muitas dessas que são compradas, são patrocinadas pela China para poder espalhar mesmo, não só no Brasil, gente, é no mundo inteiro. Né? E com isso eles conseguem se beneficiar do mercado. Porque aparentemente o que aconteceu agora com a pandemia do coronavírus é que iria ter menos consumo de certos produtos. Com isso o preço vai lá embaixo. E a China, desesperada por causa de alimento, o que ela faz? Sai comprando tudo a preço de banana. Claro, isso foi só uma coincidência. Nós sabemos que sim, que o coronavírus mata, que existe, está aí, mas teve pandemias bem piores do que essa, muito piores, e não teve esse alarde todo. Por quê? É o alarde que as emissoras de TV fazem, que faz com que o produtor, algumas outras pessoas comecem a baixar seus produtos, ou aquele que tem ações na bolsa, começa a vender suas ações a preço de banana e causa um desespero na população. Será que é necessário todo esse alarde mesmo? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não seria necessário todo esse alarde. Mas o tempo vai mostrar. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 3, 4 meses. Porque o problema é gravíssimo no Brasil. Não só por causa de pandemia, não. Mas por causa das empresas que estão fechadas. Vocês têm noção da quantidade de pessoas que estão na rua? Vocês têm noção do que aconteceu com as empresas listadas na Bolsa? Os valores, empresas que perderam até 75% do seu valor de mercado? Quem é que está comprando essas empresas? Quem você acha que está tomando conta? Acorda, brasileiro, acordem. Parem de acreditar em tudo que a mídia tradicional fica tentando te empurrar pela goela abaixo. Não é momento de esquerda nem de direita, você precisa ser inteligente e raciocinar, que isso tudo não passa de um grande plano para que eles possam dominar tudo. E quem sabe até você ser um funcionário deles, trabalhando a custo zero. É isso que a China quer. Ela quer escravizar todo mundo, colocar todo mundo para trabalhar para eles. E o Brasil seria o quê? O grande fazendão da China. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, o vídeo, na verdade é uma seleção de vídeos do agronegócio, que é de lá, que eu fiquei assim pasmado quando eu vi esses vídeos. E são verdade, gente, só não vê quem não quer. Quando você começa a juntar tudo, você vai ver que são verdades, tá? Mas não para por aí. O que acontece? Com os Estados Unidos fechou o cerco para a China. Então a China viu que o único país que teria condições de atender eles era quem? O Brasil. Então a China começou a se mover aqui no Brasil, a comprar tudo, tanto a parte de produção, no caso dos agronegócios, como a parte das indústrias, como a parte do transporte, eles querem dominar tudo. Você já foi nos comércios na sua cidade? O que é que você vê pelos comércios da sua cidade? Você acha que o comércio da sua cidade hoje é como era 15 anos atrás? Ou você percebe algumas pessoas diferentes de outras nacionalidades tomando conta do comércio? Você acha que isso é uma mera coincidência? Não, isso não é uma mera coincidência. Existem muitos laranjas, infelizmente, muitos escravos chineses que vêm para o Brasil nas condições que vêm, e eles começam a se infiltrar no comércio, em tudo. E essas mesmas pessoas conseguem adquirir CPF, conseguem se legalizar, e a partir daí, gente, eles têm acesso a um mundo de coisas. Inclusive, têm acesso a comprar grandes empreendimentos, fazer grandes investimentos. Por quê? Porque tem alguém por trás fazendo com que isso aconteça, tá? Precisa acordar, o brasileiro precisa acordar. E a hora, gente, é agora. Por quê? Se não acordar, se as pessoas não acordarem para o que está acontecendo, infelizmente, daqui a poucos anos, o Brasil vai ser um braço da China. Infelizmente, vai ser o quê? Muitos brasileiros trabalhando por aí para produzir para a China, o grande fazendão chamado Brasil. Isso é o que pode acontecer, ok? O que acontece? A exposição em massa, essa grande exposição que acontece, né, das mídias e tal, dá ênfase, parece que está acabando o mundo.
Mas, gente, se vocês forem lembrar de outras pandemias até piores, não teve esse alarde todo, né? Não teve essa coisa toda, mas agora, meu Deus do céu, está acontecendo tudo isso. Agora não é só isso. O que acontece? Os produtores, coitados, os mais inocentes, às vezes não têm tanta informação, eles começam a vender as suas safras bem mais abaixo do valor por causa dessa euforia toda. Pensa que não vai ter comprador para o seu produto, aí ele começa a vender, aí o outro também começa a vender, tudo entregar mais barato, e o que vai acontecer? Os bonitões lá fora vão ficar bem. Por quê? Entendam bem. A questão aqui é demanda por alimento. Eles estão estão precisando cada vez mais de alimentos. Essa última comemoração agora na China que iria haver, não houve. Você acha que foi por coronavírus? Não. O coronavírus apenas foi um fundamento, assim, eles se fundamentaram nisso para poder proibir essa grande festa. Porque seriam milhões e milhões e milhões de pessoas nas ruas, fazendo festa e consumindo. Eles estavam sem estoque de carne suína, porque eles são os maiores consumidores do mundo em carne suína, e sem estoque de óleo de soja. O óleo de soja que eles tinham naquele determinado momento só daria para mais ou menos 11 dias. Então, gente, o que acontece? O consumo africano está crescendo cada vez mais e a China está ficando preocupada com isso, porque se o consumo africano está crescendo e de outros países também crescendo, eles sabem que eles também precisam de alimentos. Então, eles fazem de tudo para tentar pegar o máximo de alimento de outros países, no caso Brasil, para poder ficarem estocados. Só que seria tudo legal se eles pagassem o preço justo, se eles comprassem e tal. Graças a Deus eles fazem grandes negócios com o Brasil. A questão é tentar agir usando o jogo sujo para poder conseguir os produtos a preço de banana. Isso daí não é nada legal, né? Mas hoje, graças a Deus, não existe só as redes tradicionais, as TVs tradicionais, que são uma vergonha para o nosso Brasil, mas existem outros meios de informações, outros meios dos quais chega informação como essa até você. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link do canal Rural para você checar lá e pesquisar. São 4 vídeos de suma importância. Eu, na verdade, falaria que todo brasileiro que é consumidor, que é produtor ou que está em qualquer lugar dessa escala aí, ele precisa ver esse vídeo, precisa assistir esse vídeo, tá bom? O que acontece? Deixa eu falar aqui, coincide 2 anos... e nos últimos 2 anos teve o problema da peste suína, 2019, início de 2019, aí a soja, foi lá embaixo. Os últimos negócios, as últimas negociações estavam a 70% do seu valor. E você tem noção que é isso? E a China, estocando. Para a China ter alimento diário, é preciso que saia todo dia do Brasil pelo menos 4 navios carregados de soja, para que consiga manter os estoques da China lá, para que eles possam se alimentar. Eles estão desesperados por causa de alimentos. Não somos nós que precisamos da China, muito pelo contrário. É a China que precisa de nós, é a China que precisa da produção brasileira, tá? Isso é matemático, eles não têm área para produzir. Isso é normal fazer uma negociação dessa, é excelente ter a China como parceiro. O que não é legal, eles tentarem fazer jogo sujo para poder comprar produtos a preço de nada. Porque isso é meio que escravizar, porque o produtor tem um custo todo para fazer para poder plantar, para cuidar e tudo, tem todo um custo. E de repente ele vê aquele custo todo dele indo por água abaixo e ele perdendo suas terras, ele perdendo tudo que construiu por causa de uma grande jogada que um país está fazendo. Não, nós não devemos aceitar isso, tá bom? Esse aqui foi um vídeo assim, hoje não foi nem para falar mais sobre a questão de investimentos e tudo, apesar que está muito ligado, a questão de commodities estão ligadas sim, porque dentro do mercado de investimentos nós temos sim algumas empresas na área e a maior delas é a SLCE 3, que ela foca principalmente no plantio de milho, soja e algodão. O milho e soja, nós somos os maiores produtores do mundo. O maior produtor de soja, que eu sei disso, é verdade mesmo, é o Brasil. E o milho, gente, o milho vai ter uma procura aí gigantesca. Por quê? Pela primeira vez
na vida, pela primeira vez, a China vai ter que comprar muito, mas muito milho de fora. Eles vão ter que importar. Eu estava com a quantidade aqui, ó, da quantidade de milho que eles vão ter que importar. É muitas, milhões e milhões de toneladas de milho que a China vai ter que importar, porque eles não têm, a produção deles não está sendo suficiente, a população está crescendo, né? O consumo interno deles estão aumentando e eles estão desesperados pelo nosso produto, pelo nosso alimento. Então é hora sim de você que planta, você que cuida, que tem sua lavoura e tudo, é hora de você pensar muito bem para quem você vai vender esse milho, soja, o que quer que seja, e a quanto você vai negociar, tá bom? Fica aí a dica e Deus abençoe cada um de vocês. Amém.